Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Quando você analisa grandes moralistas, por exemplo, Dostoiévski, é um grande moralista, o romancista, não dá outra, tinha vício, né? Ele tinha dois vícios, jogo e mulher. Ele torrou o dinheiro dele todo nisso. Ele escrevia livro, ele já tinha vendido o livro que escreveu, já tinha gastado o dinheiro que ganhou, já estava escrevendo outro para conseguir pegar um outro adiantamento. Ele fugia da Rússia, porque os credores ficavam atrás dele. E aí você olha, Dostoiévski, puta cara. Com isso eu não quero dizer que você tem que ser louco para escrever grandes obras. Estou falando do tema da moral, né? Do tema da experiência do vício, do pecado. Ter alguns vícios é bom, inclusive, para você perder preconceito. Quando possível, retornava à roleta para perder tudo novamente. Tentava convencer a si próprio com argumentos tais como: posso descobrir o homem em mim antes que ele se perca. Não somente se afastou da vida, de seus interesses próprios e dos interesses sociais, de seus deveres de homem e de cidadão, de seus amigos, pois os tinha. Não somente se afastou de todo e qualquer objetivo que não seja o de ganhar, como até mesmo de suas próprias recordações. E não poderia deixar de ser assim. Será que não compreendo que sou um homem perdido? Mas por que não poderia ressuscitar? Bastaria por uma vez ter caráter, e numa hora poderia mudar toda a minha vida. Na França teve grandes moralistas, como Pascal, como La Rochefoucauld, né, no século XVII. O Pascal era viciado em jogo, né, ele era tão viciado em jogo que ele inventou cálculos matemáticos e com isso estabeleceu as bases do cálculo de probabilidade, cálculo infinitesimal, só porque ele queria descobrir um jeito de perder menos dinheiro no jogo de dado, certo? Então assim, a obsessão era tanta que a inteligência dele era consumir. Ele conseguiu fazer isso. Como ele era gênio em matemática, ele fez, né? Desenvolver métodos para cercar a contingência, como a gente fala, a sorte. Ver como que você pode ter o mínimo de certeza que o dado, qual é a probabilidade do dado cair naquela posição. Então, quando eu dizia que a filosofia moral, a reflexão sobre pecados é necessário, é importante que você... A experiência dos vícios, primeiro ela constrói uma humildade, porque você sabe que você não consegue se controlar. É meio miserável também, né? Se a gente vê no cinema, vê na literatura, é uma experiência de miséria ao mesmo tempo. Mas nada como uma experiência de miséria para você descobrir o quanto você não deve ser metido a besta. O problema das pessoas que não têm vícios é que elas acabam ficando meio metidas a besta, porque elas se acham puras. Eu desconfio de gente pura. Todo mundo mente sobre sexo. Hoje mais do que antes, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente mente hoje mais do que antes. E por uma razão. Porque a gente tem que projetar a imagem de que a gente é resolvido. Que nessa área, nossas mães eram super reprimidas. Meu amigo Pondé, é um prazer tratar da questão da luxúria, tema que seus escritos, tema que a sua reflexão desenvolve longamente ao longo dos últimos anos, como eu lhe conheço. O fato de que as pessoas hoje têm uma relação aparentemente mais livre com a sexualidade, exercem a sexualidade com menos culpa, com mais frequência, com mais inclusive superficialidade dentro da noção do mundo líquido do Zygmunt Bauman. Será que ter muito sexo, falar muito de sexo sem senti-lo de fato, é uma forma nova de castidade e de repressão? Então, meu amigo carnal, a gente pode dizer que hoje falar da liberdade sexual seria uma nova forma de castidade, no sentido que a Igreja Católica interpreta, no sentido mais pastoral, que é contenção do sexo. Assim que é, o Leandro está perguntando. Então, castidade como forma de repressão. Então ele me pergunta assim: será que porque a gente faz sexo hoje com menos culpa, e o sexo de alguma forma foi um pouco separado da noção de sem vergonhice, ou daquela noção de vergonha, né? A ideia
tipo a figura da mulher como alguém que é capaz de falar da sua sexualidade de modo mais livre e dizer que está a fim de transar. Primeiro eu duvido, eu acho que a gente transa hoje menos do que se transava há 1000 anos atrás. É tudo hipótese, porque não tem pesquisa, né? Ninguém vai conseguir provar isso. É por isso que ele me pergunta isso. Porque ele sabe que a minha resposta é sim. Por isso que ele me perguntou isso, né? Ele sabe que a minha resposta é toda essa discussão, essa ciência sexualis que tem por aí, né? Toda essa tentativa de normalizar o sexo, dizendo que então, se você se aceita e se você pratica, é claro que se a gente retira um pouco, algumas pessoas podem sofrer muito com relação a essas taras sexuais, mas o pecado dá tesão. Aí que tá. Não pode, tá errado, não pode ser com ela, não devia estar acontecendo isso. Todo mundo sabe disso. O pecado no sentido de que uma nota desafinada, uma coisa fora da regra. E quando eu digo isso, veja, eu não estou dizendo isso no sentido de que então vamos todos pecar porque a gente vai ser feliz. Não, isso que eu estava falando da luxúria, nada. A experiência da luxúria, como de todo vício, é uma experiência de vício. Detona você, a sua vida, você vai fazer uma ginástica para manter a sua vida de pé. Então não é isso de, uou, vai ser legal. Não, mas o que o Leandro fala, me pergunta, então essa coisa de todo mundo falar de sexo, ter sexólogas que ensinam a você a lidar melhor com seus conteúdos, e de que todo mundo conversa e sexo aparece em tudo quanto é lugar. Então assim, o Nelson tem 2 imagens que eu acho que respondem bem à questão do Leandro. A primeira é a seguinte: nos anos 70 existia um guaraná chamado grapete. Lembra? Né? Quem já existia nessa... Lembra do grapete? E aí tinha um cara que vendia grapete em Copacabana. O Rui Castro, na obra, na vida do Nelson, tirou inclusive uma foto do vendedor de grapete em Copacabana, com 2 gostosas de biquíni passando aqui do lado dele, né? E o Nelson dizia assim: os jovens hoje, jovens meninos, tá? Falando de meninos, homens, estão todos virando crioulo da grapete. O que era o crioulo da grapete? O afrodescendente da grapete, né? O Nelson hoje seria processado. Então assim, o que era o crioulo da grapete? Era o cara que trabalhava em Copacabana vendendo grapete. Como tinha muita gostosa, tudo de biquíni, do lado dele, assim, aos montes. Então o Nelson dizia que os meninos iam ficar todos broxas. Mas ele falava que iam ficar iguais ao crioulo da grapete. Por quê? Porque ia ser tão fácil, tão evidente, tão normal, tão absolutamente normal, que eles iam paulatinamente perder o interesse pela mulher. A mulher ia começar a ficar desinteressante. Então eu acho que isso é uma das respostas quando a gente conversa sobre isso, que eu falo assim, o sim, que o discurso da liberação sexual eu acho que é uma forma sofisticada de repressão. A outra imagem do Nelson, para terminar a pergunta do Leandro, é o título da peça dele, Toda Nudez Será Castigada. A toda nudez será castigada, no Nelson, então essa ideia de que a nudez para valer tem que ser castigada. Castigada não, e veja, não é, tem que chicotear, não, só se gosta, mas não é isso que eu quero dizer. Não tem que bater e maltratar, não é isso. Mas a ideia da liberação sexual, a ideia de que a sexualidade é uma questão política, que é uma questão ideológica, que é alguma coisa que a gente descobre a fórmula e que quanto mais a gente falar que ninguém tem culpa, às vezes não tem coisa melhor do que você transar com uma pessoa morrendo de culpa. Com culpa escorrendo pelo cabelo, pela cara, se sentindo uma miserável, um miserável que não tinha que estar fazendo aquilo, que aquilo é uma vergonha. Como que você faz uma coisa dessa? Então, Leandro, acho que sim, é uma nova forma de repressão, sim. Nunca se desejou tão pouco. E repito, nunca a mulher foi tão secundária para o homem,
Nunca o homem foi tão secundário para a mulher. Nunca houve um carnaval tão triste. Porque nunca houve um carnaval tão nu. Dirá alguém que minha obsessão pela nudez é uma fixação infantil. Não sei se infantil, mas é uma fixação. Os jornais e os locutores vão falar em alegria, alegria. Realmente não houve tal. Nada mais triste do que a nudez sem amor. Mas o nu é sempre belo, dirão alguns. Nem isso, é feio. E repito, sem amor é feíssimo. Sendo a luxúria uma maldição, porque nos escraviza na busca pelo prazer que nunca é pleno. Seria então o amor o remédio para o vazio da nossa alma? Ou seria o amor apenas uma outra ilusão? Os libertinos querem morrer de prazer. Os românticos querem morrer de amor. Qual seria, afinal, a melhor forma de viver? A luxúria é poderosa e sedutora, naturalmente egoísta, oposta ao amor. Como encontrar esse oposto? Se você falou de obsessão, de compulsão, o autoconhecimento seria o caminho do meio? O equilíbrio? Olha, eu sou super a favor de terapia. Sério? Vocês estão rindo, eu tô falando sério. Super a favor de terapia. Acho que ajuda em muitos casos. Para falar um pouco do autoconhecimento. Acho que ajuda. Psicoterapias, psicanálise, todo esse pacote de coisas aí. Mas assim, eu não acho que o autoconhecimento, pela ideia de que porque eu vou me conhecer eu vou ficar melhor, eu acho que a terapia, o valor dela está justamente em você olhar coisas de outro ponto de vista. Aquilo que os psicólogos chamam de que lugar você está falando isso, sabe? O Aristóteles, inclusive, quando fala de vício e virtude, ele diz que a virtude não é... Porque para o Aristóteles a virtude está entre dois opostos, né? Por exemplo, você é muito pão duro ou dilapida o patrimônio ajudando tipo Madre Teresa do Calcutá. A generosidade está no meio. Você é um maluco doido que não leva em conta risco, você é temerário, ou você é um puta de um covarde. No meio está a coragem. Mas esse meio não é meio aritmético. Você não sabe? Eu não acredito na história do caminho do meio. Porque a gente não sabe os extremos. Pelo menos eu não sei. Os extremos são infinitos, cara. No caso da luxúria, é infinito. Da pessoa que tem um desejo sexual hiperexcitado, como ela vai estabelecendo um certo controle ao redor dela. Ela vai encantando as pessoas ao redor justamente por esse desejo. Quem tem um vício pesado, uma experiência assim, heavy metal, deve procurar ajuda, assim. Porque não dá para segurar sozinho, tem que procurar. Acho que uma psicoterapia, procurar um profissional, gente que entende do assunto, pode ajudar. E a tese daquele escritor Denis de Rougemont, no livro História do Amor no Ocidente, em que ele fala que os românticos inventaram a puta de uma neurose, que é esse negócio de amor romântico. As pessoas ficam acreditando em amor romântico, achando que elas vão encontrar a tampa da panela, sei lá, essas coisas assim, e que elas vão ser super felizes. Os românticos acabaram com a nossa vida, de certa forma. E os românticos, eles pegaram a literatura medieval de amor, cortês, como se fala, do século XII e XIII, e eles, o que os medievais consideravam uma espécie de doença, e eles escrevem maladie de la pensée. Eles falam assim, francês medieval, uma doença do pensamento, o amor. Você fica obcecado pela pessoa. Você fica obcecado, você quer saber o que ela está fazendo agora. Você fica imaginando como é que é o corpo dela por baixo do vestido, como é que ela dorme, o que ela pensa, o que ela sonha. E você vai ficando obcecado. Isso é a descrição do amor medieval, tá? Os românticos do século XVIII e XIX, eles capturam esse tipo de narrativa, só que eles criam uma ideia de que todo mundo vai experimentar o amor romântico. E pior, de que é bom, de que é feliz, de que dura, de que está sempre aí. E os românticos, então, esse autor, Denis de Rougemont, que eu citei, ele escreve um livro para dizer, olha, eles criam uma puta neurose, porque agora fica todo mundo nessa agonia, todo mundo acha que tem que amar. E que quando você encontrar isso, a vida vai ficar maravilhosa. Não, segundo os medievais, quando você encontrar isso, você vai ficar obcecado. Porque aquela pessoa por quem você se apaixona é justamente aquela que te atormenta. Os psicanalistas concordam com os medievais.
amou alguém, pode saber que é ela que vai te infernizar. Aquela pessoa não é aquela que tira seu sono, que tem a frase que te irrita, que consegue tocar naquela nota que faz você sentir um lixo, que de repente te levanta lá em cima. É uma doença. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.